Olá pessoal, bem-vindos ao Perspectiva Mesozoica. Hoje nós vamos dar uma olhada no casal de Dilophosaurus da Hallan Good. O Dilophosaurus foi um terópode que viveu durante o Jurássico Inferior, na região que hoje conhecemos como América do Norte. Ele era o maior animal terrestre que viveu nessa região durante seu tempo, claro, a menos que nós temos conhecimento. Ele é conhecido sobretudo pelas suas cristas nasolacrimais, mas infelizmente nós não temos essas cristas preservadas em sua totalidade em nenhum dos indivíduos de Dilophosaurus que nós encontramos até o momento. Isso significa que nós não sabemos ao certo qual que é o formato exato que essas cristas tinham. A Hallan Good lançou um pack com um par de Dilophosaurus, provavelmente um casal, porque eles têm algumas diferenças entre eles, talvez ele pode mostrar um dimorfismo sexual, eu vou apontando aí durante o vídeo. E eu achei a ideia excelente, acho que agrega um valor bacana aí para quando você vai comprar o modelo, e também não é tão caro esse pack. Uma coisa interessante que eles fizeram, que eu não sei se foi intencional por parte da Hallan Good ou se foi por acaso, foi eles terem feito um Dilophosaurus sentado. E eu falo isso porque existe um icnofóssil encontrado no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, de um terópode descansando, também datado do Jurássico Inferior, e possivelmente ele pode ter sido feito por um Dilophosaurus, não temos como saber com certeza. Aí na imagem do fóssil que eu postei, você pode ver na parte mais de cima a impressão deixada pelos dígitos e pelos metatarsos, e entre eles a gente vê a marca do pubis, e mais abaixo a impressão do isquio do terópode. Existe até uma arte do paleoartista Bob Nichols, produzida para o livro Locked in Time, do Dr. Dean Lomax, que eu já falei aqui no canal, no vídeo da Manhasaura, e essa arte reflete justamente essa possibilidade, ilustrando um Dilophosaurus sentado. Se a Hallan Good sabia disso quando eles fizeram esse Dilophosaurus sentado, então fantástico, eles estão de parabéns. Se não, foi uma coincidência feliz. Independente disso, eu achei interessante incluir um Dilophosaurus nessa posição, até para trazer mais diversidade nas poses dos dinossauros para as nossas coleções. Dito isso, vamos dar uma olhada nos modelos, a começar aqui pelo Dilophosaurus sentado, que na minha opinião é o mais bonito, justamente por essa coloração bem vibrante dele, que é o azul no corpo e o laranja nas cristas, em contrapartida com o outro, que é mais amarronzado. Então vamos trazer ele aqui para perto para dar uma olhada. Como eu falei, as cristas nasolacrimais, a gente não sabe o formato exato dela, então qualquer reconstrução vai ter um pouco de liberdade artística aí do paleoartista. Uma coisa que a gente sabe é que ela era revestida por queratina, e isso está muito bem exemplificado aqui, porque você tem nas cristas aqui um brilho que não está no resto do corpo, nas escamas. E o legal é que ela não é lisa também, você vê que ela tem umas rugosidades na crista. Vamos ver ela aqui por cima, formando aquele V na cabeça do Dilophosaurus. E aqui do outro lado também. Dá uma olhada só no formato dessa crista, porque uma das diferenças entre os dois modelos está justamente nessa região aqui da crista. Desse Dilophosaurus que está sentado, ela é mais arredondada aqui no final, enquanto do outro, deixa eu trazer aqui para vocês verem, ela tem algumas, como se fossem uns espinhinhos aqui, não são de fato espinhos, mas ela forma aqui essas pontinhas que não estão presentes no outro. Não sei se eu consigo trazer os dois aqui pra gente ver de perto, vamos ver, para diferenciar. Veja, dá pra ver bem certinho a diferença entre as cristas, Possivelmente eles fizeram isso aí pra tentar trazer um pouco de dimorfismo sexual, para você ter um macho e uma fêmea. A outra diferença, já que os dois estão aqui, está aqui nessa região do pescoço. O marrom ele tem esse papozinho aqui, que o azulado não tem. Então eu não sei se a ideia deles é fazer o macho ser esse daqui e essa aqui a fêmea, ou vice-versa, enfim. Mas existe essa diferença entre os dois Dilophosaurus. Só balancear ele atrás, que ele para em pé muito bem, mas é um pouco difícil às vezes no começo, se a superfície não for bem reta, é um pouco difícil você equilibrar ele. Mas depois que ele está de pé, é difícil ele cair. A não ser que você trombe aí na estante, Eu já tem um tempo que eu tenho esses Dilophosaurus, como eu falei, e até o momento ele não tive nenhum problema com ele, de tombar, de entortar a perna. A perna dele inclusive é bem rígida,
Espero que ele continue assim. Mas bom, voltando aqui pro Dilophosaurus sentado, né, o Dilophosaurus azul. Uma outra coisa também que é bem típica do Dilophosaurus é aquele vão que existe aqui na parte da mandíbula superior, né, entre a pré-maxila e a maxila. Você dá pra ver mais ou menos aqui, né, que essa região aqui da boca dele é côncava, né. Esse vão eles chamam de, em inglês, né, subnarial gap, ou então, não sei se a tradução para português correta seria vão subnarial. Enfim, não tenho certeza, né, qual seria a tradução adequada. Mas possivelmente esse vão ele tem uma função, né, que seria servir como uma espécie de articulação para aumentar o estresse que a mandíbula seria capaz de aguentar na hora que o Dilophosaurus fosse agarrar, né, uma presa ou sacudir ela, para ele não ter problema e não danificar, né, a sua mandíbula. Então a gente vê que existe aqui, né, esse vãozinho aqui, ele está presente de forma sutil, o que é correto, né? Isso não era algo que seria muito visível, possivelmente não seria visível, inclusive. A Howland Good optou por não colocar lábios, o que foi um pouco estranho, né? Porque quando eles começaram a postar o protótipo do Dilophosaurus, eles tinham lábios, né? Eles não ficavam com os dentes expostos. Falando de dentes, a gente sabe que o Dilophosaurus, ele tem, isso não dá para ver aqui no modelo, mas os dentes da parte de cima, né, da mandíbula superior dele, são bem mais longos do que a mandíbula de baixo, do que os dentes, né, da mandíbula de baixo. E bom, então você consegue ver aqui, como eu falei, as cristas, né, nas lacrimais, revestidas de queratina, com rugosidades. Os olhos dele, como de costume pela Howland Good, são azulados. Você vê aqui na frente a narina, né, esculpida, e o orifício do ouvido. A mesma coisa do outro lado, tudo muito bem detalhado. Por baixo você vê aqui algumas escamas, né? E aqui a região da cabeça dele tem essa cor mais alaranjada nas cristas e amarronzada no rosto, mas depois ela vai passar aqui para um verde claro, né, até se tornar de fato azul. Tem uma transição que é bem sutil também, muito bem feita, né, por parte da Howland Good. E você vê aqui as pequenas escaminhas, né, com o detalhamento que a Howland Good sempre acerta. Dificilmente eles erram, né? Acho que tem um modelo ou outro que não tem um detalhamento tão legal. Não é o caso desse Dilophosaurus, que está muito bem esculpido. Aqui em cima das costas você vê que ele tem algumas osteodermas maiores, cercadas aí por escaminhas bem pequenininhas. Deixa eu tentar focar aqui para vocês verem melhor. Além do azul, né, eles têm essa coloração também, acho que é um azul mais escuro ou então um roxo, que formam essas manchas ao longo do corpo dele, para não ficar também só uma cor só, né, para trazer um pouco de variação. As patas dele são mais escuras. E a cauda dele, né, todo o resto é tudo azulado, com essas manchas roxas, né, mais escuras. É legal a gente falar um pouco também da pata dele, né, da pata dianteira, do que seria a mãozinha dele. Porque o Dilophosaurus ele tem 4 dígitos, né? No entanto, um desses dígitos é vestigial, então somente 3 seriam visíveis, né, como de fato está aqui no modelo. E você tem um espaço, né, para o 4º dígito vestigial que não seria visível, né? Eu vou colocar aí na tela a imagem do fóssil, né, que a gente tem dele, da pata dele, para a gente comparar, né? Que a gente teria aqui um 4º dígito vestigial, e de fato existe espaço para isso. No outro Dilophosaurus está um pouco mais aparente do que nesse, tá? Mas então está correto, né? 3 dígitos à vista, um vestigial que não seria visível, as patas traseiras aqui, né? Os 3 dígitos, o hálux. E o legal da Howland Good, né,
assim como a PNSO, eles fazem detalhamento até na pata, né, que é um lugar que você não consegue ver normalmente, mas eles colocam detalhes de escama, dobras de pele, etc. A cloaca dele está aqui. Aí por baixo ele tem essa coloração mais clara, né? Bom, esse aqui é então o Dilophosaurus sentado. Vamos dar uma olhada no Dilophosaurus de pé, que ele tem uma coloração já mais amarronzada, né? A crista dele é um marrom meio avermelhado. E ao longo do corpo dele também tem essas outras manchas mais escuras, né? de marrom mais escuros. E o corpo em si mesmo é talvez um marrom meio amarelado, né? Vou trazer aqui para perto para dar uma olhada um pouco aqui no crânio dele. Os dentes. Esse aqui ele tem um probleminha, né? A minha cópia pelo menos, né? Desse lado, né, os dentes estão muito bem pintados, mas desse outro aqui pode ver que estão mal pintados. Não sei o que aconteceu. Imagino que isso não seja geral, né? Mas é um problema com o meu mesmo. Acho que vale a pena mencionar, né, que às vezes pode acontecer, né? Mesma coisa que o outro, né? Algumas osteodermas maiores, cercadas por escamas bem pequenininhas. Ele tem esses espinhozinhos aqui. O papo, né? Como eu falei, esse papozinho aqui, que o azulado não tem. O olho azul. A narina desse aqui está um pouco mais... Está visível, né? Mas um pouco mais difícil, porque ele tem uma coloração mais escura aqui. Mas está aqui. O orifício do ouvido. Os olhos azulados. Vamos dar uma olhada na pata dele aqui, para mostrar para vocês, né, o que eu queria dizer. Você vê aqui então, né, esse espaço aqui, tá vendo que tem como se fosse um calombinho aqui, onde seria o dígito vestigial. Mesma coisa do outro lado. Inclusive os detalhes de escama aqui da mão dele estão bem legais também, né. Detalhamento e a Halongid está de parabéns. A execução, de modo geral, desses Dilophosaurus tá incrível, né? Foi um acerto bem grande da Halongid. A única coisa que poderia ter sido melhor, eles deviam ter mantido a ideia de ter deixado o Dilophosaurus com lábios. Não sei qual o motivo deles terem mudado depois para deixar os dentes expostos assim. Com lábios eu acho que está um pouco mais bonito e seria mais cientificamente correto também, né? Dentro do que a gente entende agora. As patas dele, olha que legal o detalhamento de escamas aqui. As garras todas pintadas. Por baixo, né, a gente vê também os detalhes de escama na sola do pé. Sola do pé não, dos dígitos, né, porque o pé seria essa parte aqui. Cloaca. No final aqui a cauda dela fica mais escura, né? Até ficar um marrom bem escuro, ela vai escurecendo. E esse lado, como eu falei, não está tão bem pintado, os dentes pelo menos. Mas tudo bem, fazer o que, né? Bom, vamos medir os modelos então para ter uma noção do tamanho deles. Lembrando aí que o Dilophosaurus, apesar de ele ter sido um dos maiores ou o maior animal terrestre que a gente tem conhecimento, né, da região e do tempo que ele morava, que ele vivia, ele não era um animal tão grande, né, comparando com os terópodes que viriam a aparecer aí no futuro. Ele tinha entre 6 e 7 metros, né? Então, o azulado ele tem 20 centímetros de comprimento, 20 ou 19 centímetros e meio de comprimento, né, da ponta do focinho até a ponta da cauda. E a altura dele, ele é um pouco mais baixo porque ele está sentado. Ele tem 6 centímetros e meio de altura. Por ele aqui pro lado. Vou trazer o outro aqui pra gente dar uma olhada. Agora não está aparecendo inteiro aqui, né? Vou afastar um pouco. Então, da ponta da cauda dele até a ponta do focinho,
mesma coisa, 19,5 centímetros. E o ponto mais alto dele vai ser aqui na cauda, que seriam 7,5 centímetros, mas na cabeça tá dando 6 centímetros de altura. Bom pessoal, esse aqui então é o casal de Dilophosaurus da Howland Good. O que vocês acharam? Lembrando que existe uma outra variante de cores, que eu não me lembro qual era. Eu optei por essa, que eu achei o azulado muito mais bonito. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido algo. E se você não é inscrito ainda no canal, por favor se inscreva, deixe o like no vídeo. A gente se vê na próxima, um abraço e até lá. Valeu!